E aí, galerinha, tudo bom? Meu nome é Cláudia, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação e eu vou acompanhar esse curso até o final com você de casa, tá? Falando sobre o quê? Falando sobre a nossa banca IBAN. Esse concurso de São Pedro da Aldeia está imperdível, ele vai acontecer em dezembro e hoje eu vim trazer para vocês uma pequena parte do nosso curso. Quero dar um demonstrativo aqui, né, do que é a nossa prova discursiva da IBAN. Gente, minha proposta hoje é falar com você que não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, quando vem essa palavra na sua cabeça, o que você imagina? Bom, eu tenho que escrever uma redação, né? E como é que ela tem que ser? Como é que ela vai funcionar? E eu quero simplificar a sua vida. Eu estou aqui para fazer você escrever uma redação de 40 a 60 minutos. Você tem 4 horas de prova e dentro dessas 4 horas você tem que ter a segurança de escrever a redação e conseguir chegar, alcançar o seu objetivo, tá? Lembrando que para você conseguir passar, ser classificado nessa prova, você precisa de pelo menos 20 pontos em redação e ela vale 40 pontos. A gente vai fazer essa análise lá no final, mas a princípio o que eu quero falar com você? Você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo? Não é tão difícil, tá? Primeira coisa que você tem que pensar é que um texto dissertativo argumentativo, ele defende um ponto de vista, uma ideia central sobre um tema, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o nosso tema seja segurança pública. Só para a gente ilustrar um pouquinho aqui, né? Quando vem o tema segurança pública, você que vai fazer a prova da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, já imagina vários cenários do Rio de Janeiro, né? Cenários negativos, tá? Que infelizmente a sociedade vivencia diariamente. Então, o que é defender um ponto de vista? É pensar que a cada vez que esse tema, no nosso caso aqui, vou colocar, né? Nosso tema segurança pública, tá? Vou colocar aqui para a gente poder ilustrar como seria a defesa desse ponto de vista. Então você vai primeiro, através de argumentos, propor uma ideia, tá? Dentro dessa redação. E lá no final também propor uma solução para esse tema. Lembrando o seguinte, o nosso texto dissertativo, ele é composto de pelo menos 4 parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? Característica do texto dissertativo argumentativo. Gente, presença de uma tese. A tese é um ponto de vista, tá? Então são aí sinônimos, tá? É um ponto de vista a ser defendido. Por quem? Por você lá na hora da prova. E eu vou te ensinar tudinho, você vai aprender comigo como defender um ponto de vista. A gente está aqui com o tema segurança pública. Cláudia, e como seria, dentro desse tema de segurança pública, o que eu poderia falar? Bom, gente, não tem muita coisa positiva para falar sobre esse tema, né? Mas a gente pode começar os nossos argumentos, a pensar nossos argumentos em pontos positivos, pontos negativos, causas, consequências, ideias que vão levar a nossa redação a um aprofundamento do tema. Então, lá no desenvolvimento, por exemplo, você precisa aprofundar a sua ideia que já foi proposta na sua tese inicial, na introdução, tá? Então, a presença de uma tese começa onde? Começa na sua introdução, tá bom? Desenvolvimento com argumentos que comprovem essa tese. Então, a nossa redação dissertativa é uma redação linkada, uma redação que ela uma puxa a outra. Um parágrafo vai dando a ideia para o outro parágrafo. Então, como é que funciona? A sua ideia inicial, a sua tese inicial lá na introdução, ela tem que continuar lá no seu desenvolvimento
através de quê? De exemplos, através de ideias, como eu disse, causas, consequências, pontos relevantes, argumentos de autoridade, e tudo isso a gente vai desenvolver no nosso curso, no curso de redação completo, tá? Para o concurso de São Pedro da Aldeia, que a gente está no forno, né? Criando aí para você, e eu te chamo essa hora para fazer parte da nossa família aplicativo preparatórios, tá? Então, continuando aqui, a nossa conclusão tem que ter uma proposta de solução para os problemas discutidos no texto. Então, se o nosso tema é segurança pública, o que eu posso fazer? Eu posso citar lá na solução alguns agentes que vão compactuar, vão colaborar para resolver o meu problema, tá? Então, uma coisa que você precisa ficar ligado é que a proposta de solução ela acontece na nossa conclusão. Primeira coisa que você tem que lembrar. E a segunda é que os agentes sociais, né, vão dar aí o impulsionamento para essa solução, tá? Então, quem são esses agentes? A gente vai ter uma aula especial de agentes sociais lá, de conclusão. Na hora de falar de conclusão, eu vou me aprofundar nesse assunto, tá? Uso da norma padrão da língua portuguesa. Gente, aqui mora o nosso grande perigo. Por quê? A gente precisa escrever gramaticalmente correto. A gente não pode ter estrangeirismos, palavras com gírias ou abreviadas, nada disso. A gente precisa escrever de acordo com a nossa norma padrão, tá? De forma legível. Então, se você tem aí uma letrinha que não é muito bacana, vem para o meu curso, vem para esse curso. Por quê? Porque nós vamos corrigir a sua redação e a gente vai entrar em contato com vocês te explicando passo a passo de como melhorar isso, tá bom? Plano de texto. Como fazer um texto dissertativo passo a passo. Aqui eu quero te dizer o seguinte, passo a passo em 40 minutos. Você não tem muito tempo na hora da prova, sim ou não? Você não tem muito tempo. O seu tempo ele é restrito. Então, nessa hora que eu te digo, você precisa treinar, você precisa vir comigo para treinar, para conseguir levar esse tema até o final, conseguir aprofundar as ideias, tá, dessa proposta e defender a tese de uma forma correta e utilizando uma coisa fundamental, que é a coesão e a coerência, tá? Então, eu convido você nessa hora a estudar com a gente aqui. Por quê? Porque é agora que você vai ter acesso ao melhor conteúdo de redação completo para a sua prova de São Pedro da Aldeia. Então não fique aí atrás de cursos de redação que não esteja dentro da sua banca, a banca do IBAN, a prova de dezembro agora. Vamos fazer acontecer, vamos fazer valer essa proposta no seu tempo, tá? Bom, passo a passo aqui, dentro do tema, com uma tese relevante ao tema, trouxe aqui o tema da segurança pública, então sua tese tem que estar relevante a esse tema. Seus argumentos, você precisa ter aí pelo menos 2 argumentos para poder defender essa tese. Para ter argumentos de qualidade, você precisa treinar e também trabalhar a parte de desenvolvimento. A proposta de solução, aqui, gente, a gente dá diversas sugestões de como propor uma solução dentro dos temas, tá? A gente vai trabalhar alguns temas dentro do nosso curso, tá? Eu cheguei até aqui, quero fazer esse convite para você. O edital da IBAN exige da sua prova discursiva um bom conteúdo, tá? Vale lá 10 pontos. Sua estrutura textual tem que estar certinha, tá? Então você não pode deixar a estrutura ficar incorreta. Então, quem faz aí 2 parágrafos, 3 parágrafos, às vezes até muito mais que isso, não sabe o que é uma estrutura textual, a gente tem um curso, a redação digital, a redação completa vai ser exatamente para isso. Em terceiro lugar, nós temos lá a expressão, como você expressa. Aqui a gente vai trabalhar a parte de coesão e
coerência, para que você consiga fazer a sua redação de forma coerente, sem falar de assuntos aleatórios, assuntos que não tem nada a ver com a sua prova. E o domínio da escrita formal. Aqui mora a grande questão, né? Como escrever corretamente uma redação. Então a gente tem que trabalhar aí acentuação, pontuação, crase, regência, concordância, período, tá? Então tudo isso vai estar no seu curso e tá lá no seu edital da IBAMA, que a gente já fez uma análise, a gente já gravou e eu espero você. Até a próxima!